Olá, meus amigos, é um grande prazer estar aqui com vocês para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, promovido pela nossa Casa do Caminho, Simão Pedro. E hoje nós iremos, dando continuidade aí no módulo 7, Pluralidade dos Mundos Habitados, especificamente lá do roteiro 6, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o nosso planeta, a Terra, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Esse será o nosso tema que vamos trazer para vocês hoje. E antes disso, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo que a espiritualidade amiga nos envolva durante todo esse estudo e que possa permanecer conosco, nos intuindo e trazendo as informações que serão necessárias para desenvolver o nosso estudo. E quais seriam, então, os objetivos específicos do nosso estudo? O primeiro deles seria a gente analisar a situação da Terra como um mundo de expiação e provas. E o segundo, refletir sobre o processo de sua transformação em mundo regenerador. Como é que ele se dá e de que forma nós estamos influenciando nele. E se estamos influenciando nele. Então, para que a gente possa entender todo o processo aqui, nós trouxemos essa figurinha que mostra a classificação geral, as classes gerais dos mundos, segundo a espiritualidade superior. Né? Então, o mundo estaria dividido em 5 tipos básicos. Isso aqui é apenas uma classificação não absoluta, tá? Apenas para a gente, didaticamente, poder estudá-los melhor. A espiritualidade orientou Kardec a assim fazer. Né? Então, nós dividiríamos os mundos habitados no nosso universo em 5 tipos. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes, os mundos celestes ou divinos. Essas seriam as 5 classes. Percebam que nós, aqui do planeta Terra, somos um planeta de grau 2 ainda, destes cinco tipos de planeta. Ou seja, um planeta ainda bastante atrasado, se nós pensarmos nessa escala relativa aqui que nos é apresentada pela espiritualidade. Então, nesse slide aqui, a gente apresenta essas 4 figurinhas que dariam uma representação, uma ideia para a gente, dentro das classes gerais dos mundos primitivos. Então, nos mundos primitivos, eles seriam aqueles mundos que são destinados às primeiras encarnações. A forma humana ela não tem nenhum tipo de beleza, a inteligência e os modos, as maneiras dos seres agirem nesses planetas primitivos ainda são muito rudimentares. Eles não têm indústria e nem invenções, eles são carentes disso aí, e passam a vida mais preocupados na busca de alimentos, mais na questão da sobrevivência naquela escala lá do Maslow, bem preliminar ainda, bem inicial. E eles não apresentam noção de justiça e, por isso mesmo, a força bruta é a única lei. Essas seriam as características dos mundos primitivos, tá certo? Que são destinados às primeiras encarnações humanas. E aqui, verificando a segunda classe dos mundos, nós temos os mundos de expiação e provas. Quais são as características principais dos mundos de expiação e provas? Existe uma superioridade de inteligência em relação aos espíritos que encarnam lá no mundo primitivo. Apesar dos progressos já realizados, já notados nos mundos de expiação e provas, os vícios dos seres que aí habitam ainda são muito grandes, são muito numerosos. Em geral, os espíritos eles encarnam para ou expiar faltas ou realizar provas, ou seja, para me reajustar por alguma coisa que eu desequilibrei com a lei de Deus, com a lei natural, que é a lei de causa e efeito, e por isso mesmo eu preciso fazer esta reparação. Então, seria uma expiação. O segundo motivo principal das reencarnações aqui no planeta é a realização de provas. Eu estabeleço algumas metas para mim, enquanto aqui encarnado, e me proponho a ser testado naqueles pontos ali. Então, seriam as provas.
Muitos dos seres que encarnam aqui nos planetas de expiação e provas, eles se sentem como se fossem estrangeiros. Eles têm uma vaga sensação como se eles tivessem sido degradados, saídos de outros mundos, de mundos que eram melhores. Eles têm aquela sensação de expulsão. Depois nós vamos analisar o que é que ocorre, né? O que ocorreu, e por que nós temos essas sensações. Então, a Terra ela é um exemplo dessa categoria de mundo, né? O nosso planeta Terra. Esse motivo aqui de alguns se sentirem estrangeiros, ele tem a ver com a evolução anterior, ou seja, a transição anterior que um planeta, né, de expiação e provas teve para um mundo mais adiantado, que é a próxima classe de mundos que nós vamos ver, e aquele ser ainda não estava preparado para seguir com o planeta, né, para encarnar nesse planeta já no novo patamar do terceiro grupo de classificação dos mundos. Então, ele continua, Deus permite com que exista uma definição de um mundo, né, recente, ou que seja, que tenha acabado de transitar para o mundo de expiação e provas, e para cá ele vem. Então, é por isso que alguns de nós podemos ter essa sensação, nós encarnando aqui no planeta Terra, de que nós fomos degradados, nós fomos expulsos, nós fomos mandados de um outro local para cá, como se nós não nos sentíssemos parte aqui do planeta. Em geral, isso não é regra, né? Mas em geral, essa seria uma das explicações para essa situação. Ok? Então, adentrando aqui na terceira classe, na classificação geral dos mundos, nós vamos falar dos mundos de regeneração. Então, esses mundos aqui, como o próprio nome sugere, né, são aqueles locais onde os espíritos vão captar, vão aurir, vão retirar novas forças, repousando das fadigas da luta proveniente dos mundos de expiação e provas. Ele representa uma transição, portanto, entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. Os seres que aqui encarnam ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas eles já estão livres daquela paixão desordenada que caracteriza os seres encarnantes nos planetas de expiação e provas. O orgulho, a inveja e o ódio já não existem mais, mas ainda há que suportar o quê? As provas, porém sem as angústias da expiação. Então, em geral, os motivos de reencarnação dos planetas de regeneração são as provas. Como a gente explicou, são compromissos que na erraticidade, ou seja, no período entre encarnações, no período intervidas, né, que se chama também, nós fazemos uma proposição, um planejamento, um estabelecimento de metas para serem aqui cumpridas, de sorte a caracterizar uma prova, um teste para a gente. Então, essa seria a característica do mundo de regeneração. Então, o planeta Terra, né, que é um mundo de expiação e provas, está indo para o mundo de regeneração. Inclusive, isso aqui é o nosso tema. E aí a gente começa a pensar, e nós vamos refletir um pouco mais à frente, com algumas perguntas que vamos trazer para nós refletirmos. Será que eu estou me preparando para transitar para o planeta de regeneração? Será que com essas características que eu coloquei aqui, eu tenho condições já de transitar para este planeta? Né? Será que a minha parte referente aqui, que já não existe mais, do orgulho, da inveja, do ódio, elas já estão trabalhadas plenamente? Né? Ou que me propiciem condições de transitar para este outro planeta? Tudo isso nós precisamos refletir no nosso estudo de hoje. E aqui a gente apresentando as características da quarta classe, né, geral, dentro da classificação da doutrina espírita, os mundos ditosos ou mundos felizes. Quais seriam as características principais dele? A forma do corpo ainda é humana, mas muito mais embelezada. Aperfeiçoada e também purificada, ou seja, os corpos são mais sutis, como se fossem mais levinhos, mais vaporosos do que os nossos corpos aqui do planeta, para que a gente possa compreender. Os sentidos, eles são mais apurados. A locomoção é muito facilitada por causa da leveza dos próprios corpos, né?
A infância ela é curta ou praticamente nula, mas a vida é muito mais longa do que na Terra. Outra característica é que, enquanto aqui no nosso planeta de expiação e provas, o que comanda muitas vezes é o poder econômico, o fato da pessoa ter recurso, ainda é isso, lá somente a superioridade moral e intelectual é que vai determinar as diferentes condições e a supremacia, ou seja, o destaque de alguém. As pessoas se destacam lá por essas características de superioridade moral e intelectual. E, obviamente, se a gente não tem lá doenças, não tem morte prematura, não tem guerra, não tem peste, não tem fome, não tem nada daquilo que o egoísmo e que o orgulho nos imputam, ou seja, nos levam a ter, o mal não existe, por isso mesmo. Então, essa é outra característica dos mundos ditosos ou felizes. E aqui, finalmente, chegamos, né, na quinta classe, na classificação geral dos mundos, que seriam os mundos celestes ou divinos. E quais seriam essas características? Para que a gente tenha uma noção. Esses mundos eles são a morada dos espíritos que já estão depurados, onde exclusivamente reina o bem. Nós tivemos contato com o espírito depurado, que aqui encarnou, que foi Jesus, né? Então, Jesus, obviamente, ele por ser um dos prepostos de Deus, ele está mais em contato aqui com o nosso sistema solar, porque ele coordena especificamente aqui o nosso planeta também. Outra característica, que lá não existe dúvidas quanto ao futuro. E é possível a livre transmissão do pensamento, ou seja, não existe mais a linguagem verbalizada, assim, através da voz, utilizando os sons. É tudo através do pensamento, de transmissão de pensamento. Por quê? Porque lá já existe um grau de adiantamento para isto. Imagina nós, aqui no planeta de expiação e prova, se nós tivéssemos essa liberdade de transmissão de pensamento. A coisa ainda não iria funcionar, porque faltaria nossa evolução moral. A felicidade ela é completa, uma vez que todos já alcançaram o cume, ou seja, a parte mais elevada de sabedoria e bondade. E lá tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. É uma coisa tão distante, né, que a gente tem dificuldades de imaginar, mas tem como chegar lá. O nosso exemplo que esteve aqui na Terra, que foi o ser mais adiantado que já encarnou aqui no nosso planeta, a espiritualidade, quando Kardec pergunta, ela responde, é Jesus. E nós devemos tomá-lo como modelo, para que nós possamos fazer a nossa progressão, passando por os diversos mundos, até chegarmos aos mundos celestes e divinos. E aqui a gente adentrando mais diretamente no nosso tema, né, que é a Terra, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, que nós estamos no processo de transição, nós vamos fazer uma reflexão sobre a destinação da Terra e a causa das misérias humanas. Então, nos é colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 4, nos é colocado pela espiritualidade o seguinte, que a Terra ela pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, essa é a explicação de por que a gente tem tanta miséria, por que a gente tem tanto problema, né? Nós, o ser humano, encarnando aqui no planeta Terra, por causa do tipo de planeta. Nós somos um planeta de expiação e prova, e conforme as características que nós vimos, o mal ainda impera em relação ao bem. Já existe o bem, mas ainda impera o mal, né? Ou seja, as características principais daqui do planeta ainda são essas coisas. É por isso que o homem, como aqui é um planeta de expiação e provas, ou seja, locais onde nós viemos ou para nos reajustar ou para cumprir o estabelecimento de algumas metas que nós nos colocamos no período intervidas, ele é um local ainda que a gente passa por angústias, que a gente passa por misérias, que a gente passa por dor. E aqui a gente coloca a dor, porque a dor nem sempre ela é evitável, né? Aliás, a dor ela seria evitável se nós já tivéssemos com a lei de amor, mas isso não é uma característica ainda do nosso planeta. Então, em existindo a dor, o sofrimento é uma opção. A dor, às vezes, ela não é evitável, né? Se eu faço uma lesão
né? Através do tabagismo, através do excesso de bebida. E eu tenho o quê? Um problema pulmonar, uma cirrose, não é verdade? Quem foi que ocasionou isso aí? Não foi Deus, fui eu, com a minha imprevidência, com a minha falta de cuidado, com o meu organismo físico, que é um instrumento de encarnação aqui no planeta. Então, dadas essas nossas dificuldades, essas nossas mazelas ainda existentes, é que o nosso planeta, como característica, né, dele, ele é o local que ainda existe muitas misérias. E continuando aqui a análise, né, das causas das misérias humanas aqui no nosso planeta, lá no item 6, também do Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado o seguinte, que muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tanta paixão grosseira, tantas misérias e enfermidades de toda natureza, e daí concluem que a espécie humana é uma coisa bem triste. Na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. O que é a população da Terra frente à população total desses mundos? Muito menos do que a de uma aldeia, em se comparando com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, levando-se em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então aqui já fica o seguinte para a gente. Por que tem tanta maldade na Terra? É porque a Terra é um planeta que foi criado por Deus para ser mau? Não. Deus nos deu a condição de nós evoluirmos materialmente aqui no planeta e moralmente. Mas quem faz o planeta ter essa situação, né, complicada que existe, não é Deus. Somos nós que aqui habitamos. Então, uma coisa interessante. A psicosfera, ou seja, a maneira, ou seja, a energia que o planeta tem, ela é característica das nossas ações. Se nós tivermos mais ações do bem e menos ações que sejam egoísticas, que sejam com falta de humildade, né, que exista maldade nas nossas ações, e todos os outros vícios, né, inveja, enfim, o planeta vai ter esse comportamento, porque nós que habitamos esse planeta somos isso. Mas ele coloca aqui também que a humanidade não é composta só pelo ser que habita aqui na Terra, não, mas sim por todos os seres que habitam o universo, encarnados e desencarnados. Isso é a humanidade. Olha que interessante, né? Nós precisamos sempre lembrar que a nossa condição é de espírito. E quando nós estamos habitando um determinado planeta, um determinado mundo, nós estamos encarnados naquele mundo, naquele planeta, não é verdade? Nós estamos vivenciando como espíritos, agora encarnados, uma experiência material, num corpo material. Isso, basicamente, é que é FIC. Nós já estudamos isso antes, né? Os corpos são mais sutis, ou seja, mais levinhos, mais vaporosos ou menos vaporosos, de acordo com o próprio grau de adiantamento dos planetas, como nós já vimos ainda há pouco também. E aqui no item 7, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, através da espiritualidade, nos traz o seguinte, que a gente não pode, né, julgar os habitantes de uma grande cidade pela população de uma região pobre. Imagine, eu adentro uma cidade por uma região que é muito pobre e eu só visito aquela área ali. Então, eu acho que a cidade é daquele jeito, só por isso, porque eu só vi aquilo. Não é assim, né? Obviamente, nos hospitais a gente vai ver o quê? Os doentes, os que estão convalescentes, os que estão com problema. Na penitenciária também existirão todos os tipos de torpezas, de vícios, pela característica das pessoas que estão lá. Nas regiões mais insalubres, menos cuidado, né? Os habitantes, na maioria, são o quê? Pálidos, franzinos, adoentados, né? Considerando que a Terra, simultaneamente, ela é tudo isso, né? Ele é um hospital, ela é uma região insalubre, tem regiões insalubres, compreende por que as aflições aqui no planeta, elas superam os gozos, né? E, obviamente, que a gente não mantém no hospital as pessoas que estão com saúde. E essa é a razão de nós sermos ainda
espíritos adoentados que precisam estar aqui no planeta Terra, porque ele é tudo isso, ele é um hospital, ele é uma escola, enfim. E ele faz uma outra alerta, que a gente já viu anteriormente aqui, ainda há pouco, que a população de uma determinada cidade não se encontra toda nos hospitais, nas prisões, né? Então, obviamente, aqui na Terra não está a humanidade inteira, né? E do mesmo modo que do hospital saem aquelas que se curam e da prisão as que já cumpriram as suas penas, o homem vai deixar a Terra quando estiver curado das suas enfermidades morais. Então, aqui está uma dica de quando a gente começa a se perguntar, será que quando a Terra agora passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração nesta transição, eu terei condições de encarnar lá? Aí eu tenho que ver isso aqui, né? Será que eu já cumpri? Será que eu já estou curado das minhas enfermidades morais? É a pergunta que a gente traz aqui para refletir. E nesse ponto aqui nós vamos abordar um pouco sobre a questão da destinação da Terra. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19, nos é trazido o seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, aquele dito lá de Lavoisier, né? Que nada se perde, tudo se transforma, ou seja, nada é destruído, né? É uma transformação apenas para um estado mais perfeito. E uma coisa que é interessante aqui é o seguinte, que ao mesmo tempo, né, que todos os seres vivos progridem moralmente, né, o planeta, ou seja, os mundos em que eles habitam, também progridem materialmente. Então, existe uma progressão material, uma progressão moral dos mundos. E segundo essa lei, né, que é a lei da natureza, do progresso, esse nosso mundo aqui, que já esteve material, moralmente, no estado mais inferior, né, ao que hoje ele se encontra, ele vai se transpor, né, para um grau mais elevado. E ele informa aqui que está chegando, já naquela época, né, o período de transformação, em que de orbe expiatório ele vai se transformar em planeta de regeneração, onde os homens serão mais felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Então, lá nos planetas de regeneração, como nós já vimos, o bem já é maior do que o mal. Ainda existe o mal? Sim, mas em quantidade muito, em intensidade muito menor do que aqui do nosso planeta. E a partir deste ponto que nós vamos começar a discutir sobre o processo. Como é que vai se dar a transição do planeta Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração? Aí nós vamos trazer algumas questões aqui para reflexão, ok? A primeira delas é, como é que a Terra vai passar de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração? Será que é assim, em pouco tempo? Não, daqui 50 anos, daqui 100 anos? A gente lembra que as obras foram compiladas por Kardec no final do século XIX, né? 1857 para frente, né? Com o Livro dos Espíritos. Então já tem muito tempo que a transição iniciou, porque desde lá já se fala nisso, né? Então não é da noite para o dia. E a gente tem alguma participação nesta mudança, nessa transformação? A gente simplesmente vai herdar um mundo modificado, ou seja, hoje eu estou encarnando aqui, o planeta transita, eu desencarno e encarno lá nele já de regeneração. Será que vai ser assim? O Cristo nos disse o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que a gente pode entender por essas palavras do Cristo? Será que o Cristo está dizendo aqui para a gente que a gente vai herdar a terra, ou seja, alguém constrói, a gente usufrui, como acontece numa herança, né? Será que é assim? Ou será que o Cristo está nos dizendo o seguinte, que é preciso que nós nos transformemos para que a gente possa herdar um planeta melhor, que a gente possa transformar esse planeta num planeta melhor. E aí sim, termos condições de nele encarnar
porque nós já nos adiantamos moralmente. Lembrando que uma das características do mundo de regeneração é que o bem ele supera o mal. Ainda existe o mal, mas o bem ainda supera o mal. Então, serve aqui para a gente refletir. E aqui a gente, mesmo de forma virtual, a gente quer usar a seguinte dinâmica para que você reflita. Fazer algumas perguntas, e a cada pergunta eu quero que vocês pensem, durante um tempinho, sobre como é que andam e como é a sua postura em relação àquelas ações ali. Então, a primeira é, como é que andam minhas ações? Esse é o primeiro questionamento. Pensem um pouquinho aí. Será que as suas ações estão no sentido de você se melhorar? E de melhorar, além de você, o coletivo? Como é que eu trato meu companheiro de trabalho? Meus parentes, os empregados, o público? Vamos refletir. Será que eu tenho um comportamento, lá no meu trabalho, de mais paciência, de mais tranquilidade, de melhor tratar as pessoas? E quando chego em casa, lá com meus parentes, com meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, os parentes me irritam. E os empregados? E o público? Como é que eu trato eles? Eu trato eles como meus irmãos? Eu trato eles como meu semelhante? Ou eu trato com superioridade, como se eu que mandasse neles? Com relação ao comportamento na rua, no trânsito, nos locais públicos, como é que estão minhas atitudes? Será que eu, ao pegar um lixo, eu jogo no local certo, lá na rua? Será que eu cuido da minha rua? Ou será que eu não cuido? E no trânsito? Principalmente nós aqui, na nossa região, que tem muita chuva. Eu passo lá, estou no meu carro, não estou nem aí para o outro. Passo, jogo água e o pobre está esperando ali, o coitado está ali esperando, o ônibus e se molha todinho. E se fosse eu no lugar dele? E no trânsito, alguém vem e me dá uma fechada. Aí eu saio correndo na frente e dou a mesma fechada nele. Ou então, abro a janela e falo os impropérios indevidos. E como é que está o meu comportamento nos locais públicos? Outra pergunta aqui, o que eu faço com o meu pouco lixo, meus papéis, meus vasilhames e embalagens? Será que eu separo adequadamente, ou guardo adequadamente, ou eu jogo de qualquer jeito? Eu, às vezes, descarto até na rua, ou coloco numa lata de lixo, mas toda aberta, sem me preocupar se vai ter líquido escorrendo, se não vai ter. O que eu faço com o meu resto de alimento? Eu separo, eu jogo tudo junto. Porque não sou eu que vou separar mesmo lá no lixão. Será que eu estou pensando no outro? E uma outra coisa, qual é a minha participação nos cuidados com o meio ambiente? Eu fico preocupado em preservar a água, que é um recurso limitado, aqui no nosso planeta. E os animais selvagens, eu tenho preocupação com eles? Os rios, as nascentes, eu tenho preocupação em não poluir um rio? Eu não estou nem aí para isso. Porque eu não sou ativista, isso aí é preocupação de ativista. Lembrando que o meio ambiente, nós fazemos parte dele. Não existe o meio ambiente e a gente está no meio ambiente. Nós somos parte do meio ambiente. Então, reflita um pouco sobre essas questões e se perguntem, como é que andam as minhas ações nesses aspectos aí? Como é que será que estão as nossas ações nesses aspectos? Vamos refletir, E aqui a gente trouxe 3 segmentos, Uma parte lá do Livro dos Espíritos, na questão 607, na parte B, e da 172, e do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já viu lá no capítulo 3, item 4. Então, a espiritualidade nos coloca o seguinte, que ensina a doutrina espírita que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, ou seja, nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, um dia já encarnamos, ou tivemos experiência de reencarnatórias em planeta primitivo, até ter condições de encarnarmos no planeta de expiação e provas. Então, as nossas existências no planeta Terra aqui são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Lembra que nós falamos que existem 5 graus
de mundos, né? Nós estamos no grau 2, ou seja, se a gente pensasse numa escada evolutiva, né, dos planetas, nós estamos aqui na porção mais de baixo, né? Então, conforme já foi colocado, a Terra, ela, por pertencer à categoria dos mundos de expiação e provas, esta é a razão da gente viver aqui, o ser humano, né? Nós, o homem que habita aqui a Terra, abraços com tantas misérias. E ainda sobre o processo de transição da Terra, do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração, lá no item 13, também do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos traz o seguinte, que a superioridade de inteligência do pessoal que encarna aqui na Terra, do grande número dos habitantes, já indica que a Terra não é um mundo primitivo, né? Destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As próprias qualidades, né, inatas, ou seja, do próprio ser que eles trazem consigo, os homens que habitam aqui o planeta Terra, constituem provas de que já viveram e realizaram um certo progresso, não é? Mas também a quantidade grande dos vícios que aqui se mostram ainda inclinados constitui um índice de grande imperfeição moral. Então, nós temos uma imperfeição moral grande ainda no ser humano. A gente pode observar isso no planeta, né? Ele é tão adiantado do ponto de vista tecnológico e tudo, mas existem tantas coisas ainda que a gente se admira que, do ponto de vista moral, denota nosso atraso, nossa imperfeição moral. Então, por isso, Deus colocou a gente num mundo ingrato, como diz aqui, né? A espiritualidade, para que a gente pudesse expiar nossas faltas através do quê? Do trabalho, das dificuldades e misérias da vida, até que a gente tenha merecido, ou seja, nós temos que fazer por onde, nós temos que nos transformar. Nós mereçamos ascender, ou seja, transitar um planeta mais feliz. Então aqui, de novo, dentro de tudo que a gente já refletiu, é necessário que façamos a nossa parte de melhoria de nós próprios, porque quando nós fazemos isso, nós melhoramos nossa condição das imperfeições morais, nós melhoramos a do planeta como um todo, porque na realidade o planeta é um somatório de todas as nossas boas ou más inclinações. E aqui nós queremos trazer a seguinte reflexão para a gente. Será que todo sofrimento que a gente passa aqui na Terra, ele é consequência, ele é fruto de uma expiação de uma falta anterior, de uma falta pregressa? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 9, a espiritualidade nos coloca o seguinte, que muitas vezes esse sofrimento ele está associado a simples provas que nós mesmos planejamos para a gente, enquanto espírito, né, para a gente concluir a nossa depuração, né, a nossa purgação das nossas dificuldades, e assim a gente ativar o progresso. Um outro ponto interessante é que a expiação ela serve sempre de prova. Então, toda expiação, ou seja, se eu tenho um desajuste com a lei de causa e efeito, e eu preciso me reajustar via expiação, ela sempre será uma prova, porque ela coloca a gente em teste, né, se nós temos condições de suportar aquilo ali. Mas nem sempre a prova é uma expiação. A despeito de eles colocarem que as provas e expiações, se a gente está passando por provas e por expiações, é porque alguma inferioridade relativa a gente tem, né? Porque o que é perfeito não precisa ser provado mais. Mas, às vezes, um espírito, ele, ao chegar num certo grau, né, de elevação, ele pode solicitar uma missão, uma tarefa para executar, para poder adiantar-se mais rapidamente. E ele saindo vitorioso desse planejamento, desse intento, dessa tarefa, dessa missão, né, ele é mais recompensado quanto mais rude, ou seja, quanto mais dura, quanto mais complexa for essa prova e ele a tiver suportado. Então, às vezes o espírito planeja, naquele período que a gente chama de intervidas, né, lá na erraticidade, ou seja, o período entre duas encarnações,
ele faz um planejamento de uma requisição de determinada prova, que é relativamente complexa ou relativamente dura, para que, ao passar por esta prova, ele, tendo sucesso, ele terá um adiantamento mais rápido, ou seja, ele promoverá um adiantamento no seu progresso. Muitas das vezes é isso aí que acontece também. Ou seja, conclusão então, que nem todo sofrimento é fruto de expiação, né, pregressa. Ela pode ter sido uma prova que a gente colocou para passar e, suportando, nós evoluirmos mais. E aqui a gente vai trazer para vocês uma reflexão retirada lá da Gênesis, né, no capítulo 18, item 27, que fala sobre os tempos que já são chegados, ou seja, os momentos de transformação que nós estamos passando aqui pelo planeta Terra, transitando, né, do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Isso aí está lá na Gênesis, no final do século XIX, né, Kardec já organizou para a gente ir lá na Gênesis essas informações que a espiritualidade nos trazia. Ele diz o seguinte: para que na Terra os homens sejam felizes, é preciso que somente povoem a Terra espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, uma coisa importante, a população da Terra ela é composta pelos encarnados e pelos desencarnados que vivem aqui nessas imediações, né, na Terra. E para que os homens sejam felizes aqui na Terra, é preciso que somente espíritos bons a povoem, né? E que apenas se dediquem ao bem. Então, como nós estamos longe disso, mas nós já vemos isso acontecer. Então, a espiritualidade também traz o seguinte, que havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos da Terra. Substitui ilusão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então aqui ele mostra para a gente que o processo de transição ele não é uma coisa assim da noite para o dia, como nós já falamos, né? Ele já iniciou e aos poucos a Terra vai sendo depurada. De que forma? Encarnam aqui espíritos melhores, né? A gente aqui no trabalho da experiência na carne, a gente se melhora, alguns de nós nos melhoramos, vamos lá para a espiritualidade, no período intervidas, né? Na erraticidade, lá nós estudamos, reanalisamos as nossas falhas, e aí fazemos nova proposição, né, de reencarnação, e já reencarnamos melhores. E assim, nesse ir e vir, nós vamos nos melhorando. E, por consequência, nós vamos nos tornando melhores, mais executores de coisas voltadas mais para o bem, praticando menos o mal e já praticando o bem. Então, é um processo, esse processo de transição, é um processo que leva algum tempo. Não vai ser da noite para o dia, mas ele já iniciou, tem já mais de séculos, né, que esse processo se inicia. Então, qual é a dica aqui? A gente só vai ter esse planeta transformado quando os espíritos que aqui encarnarem, né, forem espíritos que estão executando mais o bem do que o mal, né, que é uma característica, como nós já vimos aí, dos mundos de regeneração. E dando continuidade aí sobre essa questão de são chegados os tempos, a espiritualidade nos traz, lá no item 27, dizendo ainda que a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas, ou seja, não vai ser feito de bate-pronto. É um processo, né, de transição. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais retornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes ela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, assim, nós estamos vendo agora uma transformação grande, porque muitos espíritos que parecem
que são problematizados, né, problemáticos, eles estão encarnando aqui no planeta Terra. Então parece que está piorando. Mas na realidade é como se estivesse dando a última chance para esses espíritos, para eles se melhorarem. E também para servir para nós aqui que estamos encarnando como material de trabalho. Para a gente, trabalhando com os complicados, a gente também se melhorar. Né? E, como ele diz aqui, cada vez mais espíritos propensos ao mal, né, vão deixar de encarnar aqui na Terra, vão encarnar em outros orbes, em outros planetas. Tá certo? E é na linha já de planeta de expiação e prova que acabou de transitar para essa situação de expiação e prova, né, em outros mundos. Então é preciso a gente pensar o seguinte: se a gente quer que esse processo de transformação da Terra se dê de uma forma mais rápida, né, se dê de uma forma mais tranquila, nós precisamos nos melhorar, porque nós impactamos isso. E aqui o Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 1019, né, seria lá no final já do livro, o seguinte, uma pergunta, né, que o Kardec faz: quando é que reinará o bem na Terra? E a espiritualidade nos informa que o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então fará que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, que é aproximadamente o que foi, nós vimos lá na Gênesis, né? Ainda há pouco. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, veja, é preciso que nós trabalhemos arduamente para banir o egoísmo e o orgulho, porque eles são fonte de atração para esses espíritos maus. Então, enquanto nós formos egoístas, enquanto nós formos orgulhosos, nós tivermos essas não virtudes por serem trabalhadas, a gente não está propiciando um ambiente para que os espíritos bons eles encarnem aqui na Terra e os maus, portanto, fiquem constrangidos de aqui encarnar. Né? Eles não se sentiriam bem. Não é assim que acontece? As pessoas que têm problemas, elas em geral gostam de ambientes que têm a ver com elas. Então, normalmente, em ambiente mais harmonizado, mais tranquilo, elas não iriam. Da mesma forma, são os que praticam o mal. Num local onde as pessoas praticam o bem, né, elas praticam a ajuda ao próximo, esses espíritos não teriam afinidade com aquele local e não mais encarnariam aí. Então, a espiritualidade nos diz: quando é que vai reinar o bem na Terra? Quando a gente tiver banido o egoísmo e o orgulho. Então, depende de nós. E como ocorrerá essa transformação? Assim como vimos, avizinha-se o momento da transformação moral da humanidade e da consequente ascensão da Terra na hierarquia dos mundos. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha destas coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Então, aqui está dentro daquilo que a gente comentou ainda há pouco, né? Na medida em que a gente faça essa depuração e que implante aqui o bem, os maus não terão mais afinidade com esse local e, portanto, não encarnariam mais aqui no nosso planeta. Eles seriam daqui excluídos. Então, é preciso pensar o seguinte: o que é que eu estou fazendo para que eu tenha condições de continuar encarnando aqui no planeta? Será que eu estou fazendo a minha parte? Essa fica a pergunta para cada um de nós. E aqui a gente trouxe, só a guisa de curiosidade, quais seriam as 13 condições, né, que vão balizar o status planetário da Terra como planeta de regeneração. A justiça perfeita, a saúde plena, o pão de cada dia, o amor ao semelhante, a organização social, a comunicação oracional, a proteção mútua de irmandade, o homem-deus, né, tudo que faço fareis, né, e muito mais, nos dizia Jesus, a evolução pelo saber, né, pelas sementes e talentos,
a metafísica fraterna, a tecnologia holística, a transcendência do espírito e a moral redentora. Esse aqui seriam as 13 condições que vão balizar esse status da Terra como planeta de regeneração. Quando nós tivermos isso aí realizado, digamos, nós estaremos completo o ciclo de transição do planeta. E já iniciando aqui a nos encaminharmos para nossas conclusões, nos mundos de regeneração é onde há a aurora da felicidade. Claro que lá nós ainda teremos que, como mundo de regeneração, nós ainda teremos que suportar provas, mas sem as angústias da expiação. Né? Neste momento em que a Terra transitar para o mundo de regeneração, nós espíritos ali vamos retirar, né, novas forças desse local. É um local de renovação dessas forças e do descanso das fadigas da luta do planeta de expiação e prova. Então, ele é um mundo em transição entre um orbe de briga, de conflito, onde imperava a crueldade, alma e suplício induzido pelos semelhantes, afilhados e crios da ignorância, para um mundo de recomposição ambiental, moral e intelectual, que é capaz de constituir a real grandeza humana, imagem e semelhança de Deus após milênios de primitivismo, de provas e expiações. A Terra já atingiu esse momento histórico da mais crítica comoção social e política, denotando que nós estamos realmente nesse período de transição. E aqui, nos encaminhando para a nossa conclusão, nós podemos sumarizadamente dizer que a transição planetária ela envolve muitos aspectos, como a gente viu. Mudanças climáticas, transformações sociais, avanços tecnológicos e descobertas científicas. Mas, acima de tudo, ela é um processo de transformação interior. E ela busca a elevação do nosso nível pessoal de consciência, a busca por uma maior harmonia entre nós, seres humanos, e a natureza. E é um momento de grande desafio, que envolve a superação de muitos dos nossos medos, dos nossos preconceitos, das nossas limitações pessoais. É um processo desafiador. Daí a importância da educação espiritual, qualquer que ela seja, e o desenvolvimento pessoal da gente como caminhos para preparar-nos para este processo de transformação. E a nossa conclusão sobre o papel ativo de cada ser humano na transição planetária da Terra, ela consistiria em buscar o próprio crescimento espiritual e contribuir para a construção de uma sociedade que seja mais justa, mais fraterna e mais equilibrada. De que forma? A gente buscando aprimorar os valores morais e éticos, como amor, solidariedade, compaixão, respeito ao próximo, fazendo escolhas responsáveis e conscientes em relação ao meio ambiente, saúde e ao bem-estar coletivo, participando de iniciativas sociais, culturais, religiosas que promovam a paz, a harmonia, a união entre as pessoas, buscando o conhecimento e a compreensão sobre a vida e a natureza, por meio de estudo e da reflexão sobre temas espirituais e filosóficos. E, finalmente, o mais importante, praticando a caridade e o serviço aos outros, seja por meio de doações, voluntariado ou atitudes cotidianas de ajuda e cuidado. E concluindo aqui, conforme nos assinala o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ele diz o seguinte: a predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém, defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Okay? Então, essa é a mensagem final para a gente refletir sobre o tema, né, da Terra como um mundo de expiação e provas, transitando para um mundo de regeneração. E nesse instante, só nos resta agradecer
ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acompanharam aqui nesse estudo, permitindo que nós possamos ser envolvidos por eles, estudando e aprendendo um pouco mais sobre o processo de transição planetária que ocorre aqui na Terra, e pedindo que possamos ser intuídos, auxiliados na participação ativa desta transição, através da nossa transformação pessoal e da transformação de todo o ambiente que nos rodeia, e nos tornando, quem sabe, merecedores de acompanhar o planeta após transitar para o mundo de regeneração nas nossas futuras encarnações. Permaneçam conosco, hoje e sempre, Mestre querido. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos vocês. Esperamos nos ver brevemente em um outro módulo. Até logo.